Aí eu fiquei, gente, vou parir em casa. Não acredito, vou parir em casa. Aí fui pro chuveiro nessa hora, 5 horas da manhã. Fui pro chuveiro, deixei ele bem quente, fiquei lá, né? Esse é meu relato de parto. Um parto que durou 16 horas. E foi um parto normal. Eu quero contar alguns detalhes pra vocês, se ele deixar. Tudo começou no dia 19 de abril de 2026, às 11 da noite. Na verdade, um pouco antes, eu tinha passado no BS, no postinho, pra medir a minha pressão, que eu tava com um leve mal-estar, eu tava me sentindo um pouco esquisita, meio que aquele sentimento que você quer ficar no seu cantinho, tal. E eu até brinquei com o João, nossa, eu tô parecendo aquelas gatas quando vai parir, querendo ficar no meu canto. Daí eu passei no postinho, medi a pressão, tava 13/6. Isso é uma pressão alta pra mim, porque o meu normal é 10,5. E no final da gravidez já tava subindo, nos últimos dias. Então eu fui medir a pressão, tava 13,6, eu, vou pra casa, né? Pedi algumas orientações no postinho pra entender como que seria, por coincidência eu perguntei, como que seria se eu entrasse em trabalho de parto, o que eu precisava fazer, porque meu parto foi pelo SUS. Então elas me orientaram, daí eu já fiquei sabendo de tudo, coisas que eu não sabia. Foi importantíssimo esse dia eu ter perguntado. E então eu fui pra casa. Isso era 10h30. Às 11, senti uma cólica. E foi mais intensa do que os pródromos, que eu já tava sentindo há uns 15 dias. Eu tava bem tranquila, por mais que eu tava tendo pródromos. Aí eu pensei, é um pródromo mais forte, né? Passou 5 minutos, mais uma cólica. Intensa também. Não tão intensa, sabe? Uma cólica de menstruação. E aí eu já fiquei assim. Falei, João, meu Deus, será que eu vou parir? Eu falei brincando. E aí foi, gente. Na terceira, eu já peguei o aplicativo de contagem de contração, que já tava baixado. E comecei a contar. A primeira meia hora, elas estavam ritmadas. A cada 5 minutos. Eu já fiquei, meu Deus, será que... eu não lembro bem os minutos, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Pensei, meu Deus, tá ficando ritmada assim já? Será que eu já tô na fase ativa? Aí quando deu meia-noite e as contrações foram continuando, meio que ritmadas, meio que irregulares, falei, cara, eu vou finalizar minha bolsa maternidade, a minha mala mesmo, que só faltava colocar lingerie, algumas lingeries que, enfim, eu não tinha colocado porque as lingeries que eu uso. E alguma coisinha ou outra, assim, peguei, coloquei. Eu coloquei a capa no ninho dele, que ainda não tava com a capa, que no caso é o ninho que vai na cama, né, pra dormir com a gente. Comecei a deixar as coisas prontas, meia-noite, numa segunda-feira, né, que já tinha virado pra segunda. E as contrações só continuaram, gente. Irregulares, ritmadas, tava ficando doida. Aí eu fui conversar com o chat GPT pra distrair um pouco. Chat, me explica o que tá acontecendo e tal, e daí eu fiquei mais tranquila. Só que chegou um momento, se eu não me engano era 1h pouco da manhã, que o próprio aplicativo me alertou, vai pro hospital porque você tá tendo contração, porque começou a ficar ritmada. Então, eu fiquei já em alerta. E nisso se estendeu a noite inteira. Eu fiquei a noite inteira tendo contração. Elas começaram a ficar mais ritmadas, começaram a aumentar a intensidade, a dor. E sempre que eu tinha uma contração, eu tinha que levantar, gente. Eu não conseguia ter a contração deitada, pra ajudar, né? Eu tinha que levantar, ficar meio que inclinada pra ter essa contração. E aí, eu sentindo as contrações ali, elas ficando cada vez mais intensas. O João acordava, não acordava, ficava comigo, não ficava. E eu, nesse ponto, eu já tinha esquecido de tudo, gente. Já tinha esquecido de posição, de coisas que iam ajudar, que ia melhorar o trabalho de parto. Eu esqueci que o João podia apertar meu quadril, fazer massagem. Eu comprei um massageador, gente, a pistola massageador. Nem lembrei. Eu, quando tô com dor, eu esqueço de tudo. Então, eu não treinei o João suficientemente antes. Eu deixei pra treinar em cima da hora. Eu tava completando 37 semanas nesse dia 20 de abril. Enfim, fiquei lá, né, tendo as contrações lindíssimas. Quando deu 5 horas da manhã, essas contrações, gente, começaram a vir com um empurrão embaixo. E eu comecei a ver minha barriga indo pra baixo. Que o queridinho aqui tava se empurrando já, né? Ele já tava encaixado, fazia uns dias já tava se empurrando pra baixo. Aí eu fiquei, gente, vou parir em casa. Não acredito, vou parir em casa. Aí fui pro chuveiro nessa hora, 5 horas da manhã. Fui pro chuveiro, deixei ele bem quente, fiquei lá, né? Eu vocalizei um pouco, fiquei em pé, inclinado, deixava na lombar, deixava na barriga, até que eu sentei no chão e deixei a água caindo na barriga, assim. Porque a minha dor, ela se concentrou no pé da barriga, a cólica da contração. Ela não foi pra lombar, concentrou no pé da barriga. Aí eu peguei e fiquei uns minutos ali, uns 40, 50 minutos, até que começou a ficar muito intensa, a barriga começou a puxar muito pra baixo. Aí eu peguei e gritei o João, comecei a gritar, amor. E ele não ouvia, gente. Eu fiquei uns 10 minutos, morrendo assim, né, com dor, Aí eu peguei e gritei mais alto, Aí ele veio todo assustado, porque eu tava no banheiro daqui, que é aqui do lado da cozinha, e ele tava lá no quarto. O quarto tava aberto, mas ele tava lá no quarto, nosso quarto tá no fundo. Ele veio, eu falei, amor, pega as coisas, vamos pro postinho. Não, na verdade eu falei pra ele, liga no postinho e vê se eles conseguem só dar a folha pra gente de carro, pra gente não precisar ir lá. Porque eu sabia que ia ficar mais uns minutos sofrendo no postinho e eu não ia ter o conforto da compressa morna, que inclusive, não falei pra vocês, mas em todo o tempo de contração, eu usei compressa morna com a toalha. Então, eu pegava água quente pra fazer a compressa morna, mas aí não tava compensando. Aí o João deu a ideia de eu passar o ferro. De passar. Então eu fiquei com o ferro do lado da cama durante a madrugada inteira, passando no pano, deixei bem quentinho, quando vinha a contração, eu colocava. Isso me ajudou muito, gente. Compressa morna é maravilhosa. Daí o João foi no postinho, voltou, falou, não, você tem que ir lá, elas não deixam você pegar a folha simplesmente. Aí vai a gente pro BS. Aí o João me ajudou a se vestir. Nesse meio tempo, gente, eu tinha vomitado 3 vezes. Já tinha me dado diarreia umas 3 vezes também, porque é o jeito do meu corpo reagir à dor. Então, aí nessa hora, antes de começar a me vestir, eu vomitei mais uma vez. Daí ele pegou, me vestiu, me ajudou. E eu já tava, gente, entrando acho que na Partolândia já, porque eu já não tava dentro de mim, eu não lembrava nada. Eu só queria ir parir, sabe? Pra não ter em casa. Aí a gente pegou, foi até o postinho, que é 3 quarteirões aqui de casa, bem perto, eu moro em cidade pequena. E a maternidade é em outra cidade, 20 km daqui. Aí a gente foi no postinho, eu fiquei só uns 10 minutos lá, as meninas rapidinho fizeram um papel. Me deram uma medicação pra vômito, que eu falei pra elas que eu não queria mais vomitar, que já tava vazio o meu estômago. E eu não ia conseguir comer.
Então elas me deram medicação pra vômito na veia. E lá, nossa, eu tava tendo contrações a cada 3 minutos já. Nesse momento, 6 horas da manhã. Daí a gente pegou e preferiu ir de ambulância, porque o meu carro tava com um probleminha, porque a gente abasteceu com álcool por água esses dias, e aí o carro fica afogando. Aí eu falei, João, vamos de ambulância. Vai que esse carro para no meio do caminho e eu vou parir esse menino na estrada. Deus me livre. Vamos de ambulância. E a ambulância também vai chegar mais rápido, ela tem mais liberdade pra chegar direto na Santa Casa. Aí a gente pegou e foi de ambulância às 6 da manhã pra ter o nosso baby. E como eu disse pra vocês, as contrações já estavam de 3 em 3 minutos, ou seja, provavelmente já tava na fase ativa, que aí é a penúltima fase, a última fase aí do trabalho de parto. 10, 15 minutos pra gente chegar na outra cidade, eu tendo contração dentro da ambulância, daí o João levou uma garrafa térmica, uma garrafona que a gente tem, com água bem quente, e ele foi molhando a toalha, me dando, molhando a toalha, e essa bendita água esfriou, ficou morna. Chegou lá, gente, demorou um pouco pra eles me liberarem. Aí eu tive que fazer o atendimento com contração. Aí quando a contração vinha, eu só tinha que parar, me apoiar e fazer a respiração pra suportar. Fui no banheiro fazer xixi, o tampão saiu. Detalhe, eu não tinha demonstrado em nenhum momento que eu ia entrar em trabalho de parto no dia anterior. Eu não tive nenhuma contração antes, eu não tive horas de contração, não tive tampão, não tive bolsa rota, que a bolsa estourar, nada. Então, o tampão ele foi sair 6 horas da manhã, quando eu já tava na fase ativa do parto. Aí o tampão saiu, avisei a enfermeira que tava me atendendo pra fazer a triagem. Fiz a triagem com a enfermeira, foi trabalhoso. Foi trabalhoso fazer a triagem com os médicos, eles queriam fazer o toque, eu não queria deitar de barriga pra cima. Nesse momento eu já peguei meu plano de parto, falei pro João, entrega um plano de parto pra eles não ficarem me obrigando a fazer as coisas. E o médico da triagem, ele não foi muito legal, ele queria porque queria que eu deitasse e eu tava falando, eu não vou deitar de barriga pra cima, porque quando eu deito a contração vem com tudo, vem forte. E eu vou sofrer, não vou sofrer porque você quer. Tava quase falando assim, eu dolorida e o cara querendo me obrigar. Com os 2 dedão desse tamanho pra enfiar dentro de mim, né? Daí eu peguei e só encostei no cantinho, assim, da maca, e ele conseguiu fazer um toque mais ou menos. Ele falou, ai, sabe, bem assim, sabe, ai, não deu pra fazer o toque bem feito, mas pelo visto você tá com 6, 7 centímetros no máximo já. Mas eu acho que nessa hora eu já tava com uns 8, porque já era quase 7 da manhã, e aí quando eles foram fazer o toque de novo às 8 da manhã, eu já tava com 10 centímetros de dilatação. Ou seja, das 11 até as 8 da manhã foram os 10 centímetros de dilatação. Mas essa foi a parte, acho que mais fácil do parto, porque das 8 da manhã até as 2 da manhã, eu fiquei no expulsivo. 6 horas de expulsivo. Vocês imaginam o que é isso? Por quê? Aí vem as considerações e o que eu percebi no meu trabalho de parto, mesmo tendo estudado muito. O que me atrapalhou foi a minha forma de lidar com a dor. A minha forma de lidar com a dor é raiva. Eu sinto raiva, gente. E eu esqueço de tudo. E aí, o João até tinha me avisado sobre isso. E eu não queria acreditar. Mas o João me conhece, tá? A gente já tá 10 anos juntos. Eu senti tanta raiva, a gente tá passando aquilo, que eu nem lembrava que eu ia ter filho, eu não lembrava de nada, eu só tava sentindo a dor. Eu só queria que a dor parasse. Então, eu não tava sentindo já aquele, nossa, ai, eu tô parindo, sabe? Aquelas mulheres, essas blogueiras que ficam postando pra vocês, enfim. Cada experiência é única, cada um tem uma forma de lidar com uma dor ou lidar com a questão emocional. Tudo isso tem que estar muito bem alinhado pra você ter um parto igual elas postam por aí. Mas no meu caso, não foi algo que, nossa, uma dor da morte, ai, que parece que tá enfiando uma faca. Nada disso que falo. É dolorido sim. Eu já tive cólica de rim, já tive apendicite, já coloquei DIU, que eu sofri muito pra colocar, e tive agora o parto normal. Todos doem assim, parecidos, sinceramente. É uma cólica muito parecida, no meu caso, tá? No meu caso. Porque a minha forma de lidar já era diferente. Eu já esperava o parto normal. Pra quem não espera o parto normal, pode ser muito mais sofrida essa experiência que eu tô contando pra vocês. Mas pra finalizar, foram 6 horas de expulsivo, eu não conseguia colocar o Josué pra fora, porque eu não queria fazer nenhuma posição, eu só fiquei no chuveiro, sentada no banquinho, deixando a água quente cair quando a contração vinha. Eu respirava e eu sentia a cabeça dele empurrando com tudo. Gente, era uma força que esse menino tinha me empurrando. E eu fiquei todas essas horas desse jeito. Até que chegou o enfermeiro obstétrico, líder de todas as enfermeiras lá, pra me ajudar, porque ele precisou me explicar o que estava acontecendo. Em nenhum momento me obrigaram a fazer algo, eles me explicavam e me perguntavam se podia. Porque que acontece? O Josué, ele não tava com as costas viradas pra frente, que dizem que é a melhor posição que tem pra ter o parto normal. Ele tava com a frente do corpinho, né, braços e pernas pra frente. Então ele tava descendo desse jeito. Isso fazia com que ele ficasse meio que mais enroscado e fizesse com que eu precisasse ter mais força na hora do expulsivo. Fazer mais força, realmente. E eu não tava fazendo a força, tava só fazendo a respiração, porque foi o que eu aprendi. A respiração do expulsivo, que é quando você inspira com tudo, respira com tudo e inspira até o final. Porque o seu diafragma ajuda a empurrar. Tava ajudando, mas não tava sendo força suficiente pra botar ele pra fora, por conta dessa posição. Então ele me explicou isso, daí a gente fez alguns procedimentos. Lá teve que colocar ocitocina, porque as minhas contrações expulsivas estavam de 8 em 8 minutos, muito longas, e isso tava dificultando e atrasando o trabalho de parto. E já tava 6 horas uma criança no meu canal. Faltava, tipo, isso aqui só pra ele sair, sabe? Bem pouco. Eles já estavam vendo a cabeça dele, já tava coroando e não queria sair. Então eles me ensinaram a força, que é a força que você bota com tudo no abdômen. E sinceramente, na hora da força, eu só sentia força. Eu já não aliviava a contração na hora de fazer a força. A posição que eu tive o Josué foi pra cima, uma posição que eu não esperava, com uma perna erguida, sendo segurada pelo João, o João segurando minha cabeça. Meu Deus, um monte de gente, né? Me ajudando. Eu queria parar em pé, mas nesse momento eu já não conseguia mais ficar em pé. Então foi desse jeito que o Josué chegou ao mundo, com muita força. Eu tive que fazer bastante força no final. E só que na hora que eu senti que tava coroando, aí sim vem o círculo de fogo, o famoso círculo de fogo que você sente a entrada da sua vagina queimar pra caramba. Isso sim, queima muito. Eu tive laceração, inclusive. E laceração leve, tá, gente? Nada, nossa, uau. Nada horrível que não se resolva ali na hora com 2, 3 pontinhos.
Então, nessa hora, eu só colocava força, sentia o círculo de fogo, mas colocava força e aí eu comecei a gritar. Até então, eu não tinha gritado, gente. Eu tava tendo as cólicas de forma mais silenciosa, eu vocalizava mais baixo quando eu precisava, porque o grito, ele me desespera. Mas na hora nesse momento do círculo de fogo, eu precisei gritar, e eu gritei alto. Aí eu gritei alto, até que saiu o Josué, 2h04 da tarde, dia 20 de abril de 2026. Hoje, ele tá com 9 dias. E, enfim, gente, no momento que sai, é o que falam mesmo. Acabou, acaba tudo. Você vê aquela criança, eu comecei a chorar, eu chorava tanto. Falava, meu filho, chorava. E eles deram no colo na hora, assim. Eles vêm bem quentinhos, sabe? Bem, uma pele meio escorregadia. E aí você pega, sabe? E aí sente o cheiro deles. E é maravilhosa a sensação. E aí você pensa, meu Deus, valeu a pena. Todo esse sacrifício, toda essa dor, valeu muito a pena. E foram 16 longas horas de parto, mas valeu a pena. Cada minuto. E ainda é cedo pra dizer se eu vou passar novamente, se eu não vou. Só Deus sabe. Eu gostaria que meu próximo parto fosse mais rápido, né? Mas pra isso, eu tenho que trabalhar a minha interpretação com a dor. O que eu sinto quando a dor vem. Psicologicamente e emocionalmente, porque isso envolve muito, gente. Parto, tudo que envolve maternidade, eu acho. Parto, amamentação, tudo isso precisa de um emocional muito bem trabalhado. De um emocional muito bem estruturado. É claro que você nunca vai estar 100%, mas se você souber se preparar, pode ter certeza que o seu parto vai ser mais fácil, que você vai viver a experiência tão sonhada. E depois que você tiver um parto normal, você vai se sentir maravilhosa. Eu dava risada, gente, depois que eu tive o Josué. O médico até veio falando, o médico não, o enfermeiro, né? Nossa, outra pessoa, né? Eu falei, pois é, outra pessoa. Porque a gente entra na partolândia, a gente só quer que aquela dor passe, entendeu? Não vem com esse negócio de, ai, meu filho tá chegando, sabe? Você tem que ser muito pacífica. E eu não sou uma pessoa nada pacífica, então, enfim. Pareço, às vezes, mas eu sou uma pessoa muito estressada, naturalmente. Então a dor vem, eu fico estressada, fico com vontade de xingar, de bater em todo mundo. Mas passou. E deu tudo certo. E eu fiquei muito grata, eu estou muito grata a Deus por ter essa coisinha aqui comigo e com o João. A gente tá muito feliz com a chegada dele. Ele é um bebê saudável. Ele é um bebê que ele já tava a termo, né? Já tava pronto pra nascer. Mas, de certa forma, foi precoce. Daí eles falam termo precoce, quando é assim. Porque ele nasceu de 37 semanas redondas. Então ele nasceu com 2,780 kg, 47 centímetros. Um pacotinho pequenininho, bem pequitinho. Mas muito saudável, graças a Deus. E é isso. Eu espero que meu relato de parto, de certa forma, te influencie de forma positiva. Ele é um desafio, você vai se sentir desafiada, mas vai valer muito a pena, pode ter certeza. Então, trabalhe isso dentro de você, libere esse medo, enfim. Hoje existe muita informação, muito conhecimento. E quanto mais munido de conhecimento você tiver, menos você vai sofrer, né? Com mais preparo, menos sofrimento. E se você teve um trabalho de parto normal, ou enfim, alguma experiência parecida, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber.